Vamos repercutir aqui o que o pessoal está falando agora depois dessa classificação do Palmeiras, né? Diante do Inter Miami. Vamos ver o que o seu Abel está falando aí pra gente. É jogar para ganhar, outra coisa é jogar para jogar bonito. Eu jogo para ganhar. Entendem? Eu jogo para ganhar, para eficiência. E há jogos que os adversários nos condicionam mais, porque isto é como uma dança. Para haver um bom jogo é preciso haver um bom par. Quando o adversário te aperta e te pressiona, se calhar o jogo não vai ser tão fluido como ainda hoje vocês viram o Miami fez na primeira parte. Porquê? Porquê que o Miami conseguiu ter o controle do jogo? Porque nós não conseguimos pressionar. Nós não tivemos timings de pressão. O nosso ajuste tático naquilo que tinha a ver com o que o treinador pediu, não conseguimos. E quando o adversário nos condiciona, o jogo não vai ser muito, muito bonito, vai ser disputado e competitivo. Olha, até certo ponto eu concordo com o Abel, mas é óbvio que a gente busca sempre a vitória, né? Mas como eu já falei no vídeo anterior, eu não concordo que o Palmeiras tenha que jogar somente para ganhar. O Palmeiras também tem condições de apresentar um bom futebol, né? E então até certo ponto eu consigo concordar com ele, mas e a gente entende também as dificuldades que o adversário oferece, mas infelizmente esse jogo foi, se você buscar aí na crítica esportiva aí, o Palmeiras mostrou um futebol muito abaixo daquilo que pode apresentar, né? Vamos ver o que o pessoal está comentando aqui a respeito dessa entrevista do Abel, né? Aqui é mídia paulista clubista engrandece um time fraco desse. Palmeiras é pior brasileiro mundial, caiu no grupo fraco, não consegue ganhar do fraco Porto, não consegue ganhar do Inter Miami, pegou um grupo fraco até o... É que é assim, né? O que acontece? Até o momento em que o torneio estava começando, o Palmeiras era favorito, porque todo mundo tinha convicção de que o Palmeiras era um super time que ia bater todo mundo, ou seja, né? Existe falta um pouquinho de coerência, né? Porque o Porto, hoje a gente está considerando o Porto um time fraco, mas o Porto era o time europeu no grupo do Palmeiras. E hoje, como o Porto não apresentou um bom futebol no grupo do Palmeiras, hoje está todo mundo chamando o Porto de time fraco. Baseado no que foi apresentado nessas 2, 3 partidas, né? Então, tinha gente que nem sequer conhecia o futebol que o Clube do Porto apresentava, né? É bem complicado, né, para a gente fazer essa análise, né? Porque a gente avaliar o Porto como um time fraco, hoje a gente consegue entender que o Porto é um time fraco, mas até o início do campeonato mundial, ninguém falava que o Porto era um time fraco, né? E da mesma forma como ninguém falava que o Botafogo ia fazer 1-0 no Paris Saint-Germain, né? Então, nem o Palmeiras é horrível porque não ganhou do Porto, assim como nem o Botafogo é excelente porque ganhou do Paris Saint-Germain, né? E a prova disso vai ser tirada no próximo sábado aí, né? Nessa partida aí, nas oitavas de final. Todo mundo sabe do potencial do Palmeiras, todo mundo sabe da capacidade do Botafogo. Então, e o torcedor palmeirense, né, todo mundo já sabe, né, que não costuma contar vitória antes do jogo, né? Normalmente costuma ser bastante pé no chão, né? E eu não tenho dúvida que o Palmeiras vai fazer uma grande partida, né, diante do Botafogo nesse próximo sábado. Vamos ver aqui, palhaço, ó, o pessoal tá xingando o Abel aqui, ó. Todo sorridente quando ganha, quando perde o empate desse jeito. O Abel faz dessa mesmo. O Abel, quando ganha, mostra os dentes, quando perde, fica nervoso. Abel faz o time jogar assim quase sempre. Seria mais honesto dizer que não consegue fazer isso, mas que bate campeão com o que faz. Seria mais honesto. Jogar para ganhar com o Veiga e Marcos Rocha. Tá certo isso. Na verdade, o Veiga tá devendo esse ano, né?
E Marcos Rocha é aquele feijão com arroz, onde a gente não pode esperar muito dele, né? O Abel tem umas convicções assim que não dá pra gente entender, né? Hoje mesmo ele assumiu, né, algumas culpas, né, diante dessa partida, né? Mas é plausível as críticas, né? Tem um aqui, ó. Time do Abel não perde. Ele poupou os melhores marcadores do time para o mata-mata. Fase de grupos vale nada. Não dá para dizer que é mentira, né? Difícil, confronto brasileiro, se conhece mais, já conhece as características dos jogadores, os jogadores já jogam, né? Já se vê jogar mais, então tende a ser um confronto muito mais difícil para os dois lados. Mas eu acho que essa altura não se dá para escolher adversário. Quem quer pensar em algo grande tem que tentar fazer o melhor, independente de quem esteja pela frente. Eu acho que vai ser difícil para o Palmeiras, como vai ser difícil para o Botafogo também. Difícil. Tá aí o Everton também, né? Falando um pouquinho a respeito já desse próximo jogo, né? Palmeiras e Botafogo. Olha, na minha opinião, eu também acredito que vai ser um grande jogo, um grande clássico e não tem favorito, hein? Não tem favorito. Tá, Botafogo tá apresentando um bom futebol, fez boas partidas, levou um sufoco do Atlético de Madrid hoje. Só que também ninguém garante que se o Botafogo pegasse o Inter de Miami, também não teria problemas, né? Porque ninguém fala da primeira partida que o Botafogo fez, né? O Botafogo abriu 2-0 diante de um adversário fraquíssimo no grupo deles, né? Que foi o saco de pancada do grupo de Botafogo. E tomou 2-1, levou sufoco. O John foi o responsável por segurar o resultado no final do jogo. Então, a gente também tem que analisar que hoje está muito fácil hoje está muito fácil, né, os botafoguenses falar que o Palmeiras é o pior clube do campeonato mundial e se colocar dentro de uma situação, né, após a vitória diante do Paris Saint-Germain, claro que vão jogar com mais confiança, né, vão estar muito empolgados, né, diante do Palmeiras, mas só que a gente tem que lembrar também que o Botafogo na primeira partida do campeonato quase que fez caca, né, então jogou contra um time horrível, né, um time muito fraco da sua chave e andou suando sangue para segurar um 2-1 ali, né? Quase que deixou empatar o jogo no finalzinho, né? Então a gente tem que também procurar manter esse equilíbrio, né? E entender que no próximo sábado agora o Botafogo vai jogar contra o Palmeiras, né? Então é Palmeiras e Botafogo, Botafogo e Palmeiras, ninguém é favorito. Um jogo totalmente equilibrado onde tudo pode acontecer, né? Botafogo pode classificar, Palmeiras também pode classificar, né? Palmeiras acostumadíssimo a jogar esse tipo de jogo, né? E eu não tenho dúvida que o Abel vai querer acertar nessa próxima partida, né? Vamos ver o próximo aqui. Vamos ver o Paulinho, né? O Paulinho entrou bem aí Não tem como eu estar 100% fisicamente, porque... Paulinho entrou bem nesse jogo aí, né? Apresentou um bom futebol. E o Paulinho é do tipo de jogador que quando a bola ela chega no pé dele, dificilmente não sai alguma coisa, né? Então, vamos ver o que ele tá falando aí pra gente. Até hoje eu só joguei um jogo de titular na temporada. Ainda incomoda bastante. É uma lesão bem grave, bem incomum no futebol. Tá sendo bem difícil para mim. Eu, particularmente, desde quando sabia da possibilidade de vir Palmeiras, eu sabia o quanto seria importante, não só para mim, como para todo o time, essa competição. E chegar nela não estando 100%, para mim foi bastante frustrante. Foi bastante frustrante voltar e ainda sofrer com dor, sofrer com a lesão. Não tem como eu estar 100% fisicamente. Tá aí, ó, o Paulinho falando a respeito da sua condição física, né? A gente sabe da qualidade que tem esse jogador.
Ele deu um arranque, uma arrancada no ataque do Palmeiras ali no segundo tempo, que eu até fiquei meio, eu achei que ele ia, achei que ia dar B.O. ali com o Paulinho, hein? Cara que pode jogar só 40 minutos, 30 minutos, dar uma arrancada daquela, né? Mas jogador de muita qualidade aí que a gente não tem dúvida que vai ajudar bastante o Palmeiras. Tá certo, pessoal? Então repercutimos um pouquinho aí, né? Alguns dos personagens aí dessa partida, né? Após essa partida do Palmeiras diante do Inter Miami. Pedir para você deixar o seu likezinho aí, né? Se inscrever no canal e ajudar o Palmeiras em si aí no crescimento do canal, né? E torcer para que o Palmeiras faça uma boa partida, né, diante do Botafogo nesse próximo sábado. Hein? Beleza, pessoal? Valeu, até o próximo vídeo.